E aí, pessoas, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim. Mas se não, é só ficar ligadinho aqui que logo logo vai melhorar. Meu nome é Patrícia Moura e eu sou a voz que vos fala. Muito embora Jô sempre tivesse ideias loucas, amizade era amizade, e Armandinho e Babi não decepcionavam nunca. Jô sempre pensava nisso quando bolava algum plano mirabolante. Em menos de 40 minutos, eles já estavam no apartamento da amiga. Oi, gente. Armandinho, eu preciso que você ligue para o seu maior contato de imprensa no país. Disse ela assim que eles chegaram. Amiga, eu não acredito. Você não vai voltar a perturbar o seu pai, não, né? Disse Babi, sentando-se no sofá da sala, acompanhada de Armandinho e Jô. Fala sério, Joana, é isso? Perguntou Armandinho, desanimado já. Ai, cala a boca de vocês. Não é nada disso. Eu tenho uma notícia incrível. Digamos que de primeira página. Sorrindo como se soubesse de algo incrível que seus amigos ainda não soubessem. Babi arregalou os olhos e Armandinho a olhava desconfiado. Ele conhecia Jô muito bem para saber que ela estava realmente aprontando alguma coisa. Mas, como de costume, ele faria exatamente o que a amiga queria. Jô teve que contar todo o seu plano para os amigos. Eles participariam do plano assiduamente. Depois ela teria que ligar para sua madrinha. Para Antônio, 6 meses foram como 6 anos. Parecia que tudo o que aconteceu tinha acontecido em outro tempo. As coisas no centro iam muito bem. O dinheiro que Jô não aceitou de volta, nem como pagamento, ajudou bastante. Porém, Antônio só deixou passar essa história depois que Jô passou o dinheiro para sua madrinha. Sendo assim, o dinheiro passou a pertencer a Virna, que usou no centro, de qualquer forma. Houveram também algumas perdas e mudanças. Antônio despediu Dinho por ter feito parte da farsa. E quanto ao relacionamento dele com o Guto, bom, eles estavam com uma relação arranhada, vamos dizer assim. O senhor Flor falecera de morte natural. Léo, o jovem com síndrome de Down, bom, esse estava bem e agora era assistente de Antônio. Léo, você pediu para o Dr. Bartolomeu vir à minha sala após o almoço? Antônio dizia enquanto andava pelo corredor do centro. Eles estavam acompanhados por Vina, que tentava, em vão, conversar com Antônio. Antônio, você está desconversando. Dá para parar para conversar comigo um pouco? Virna estava irritada. Posso falar, senhora Virna? Posso falar, senhora Virna? A senhora está atrapalhando o meu serviço. Antônio olhou para a mãe, concordando com o Léo. Ah, isso é verdade, mamãe. Você está atrapalhando o nosso trabalho. O Léo está certo. Tá? Você falou com ele, Léo? Perguntou Antônio, ignorando completamente o que a mãe havia dito. Eu falei com ele sim, e ele disse, tá bom, respondeu Léo, satisfeito com seu trabalho. Até mais tarde, mamãe, eu estou ocupado agora. Se apressando, deixando sua mãe, que resolveu deixá-lo ir. Ainda ignorando a senhora? Perguntou Guto ao encontrar a Virna no momento em que Antônio passara apressado e ela desistira de segui-lo. Pois é, respondeu ela, entristecida.
Não se preocupa, mãe, isso passa. Ele certamente sabe que fez a maior besteira da vida dele. Por isso está com raiva, mas é dele mesmo. Acredite em mim. Ele está sofrendo com a falta dela também. Concluiu Guto. Eu sei, filho. Eu imagino que sim, mas nem era sobre isso que eu estava tentando conversar com ele. Eu falava sobre vocês. Não é certo ele ter deixado de falar com você. Guto, então, pondo a mão no ombro da mãe, pediu com carinho. Mãe, não precisa fazer isso. O Antônio está sendo um babaca agora, mas logo, logo, ele vai cair em si e voltar ao normal. É só questão de tempo. Eu conheço ele. Sorriu e beijou a testa da mãe. Bom, deixa eu voltar ao trabalho. Relaxa, tá? Beijo, eu te amo. Eu também, disse ela. Quando Guto deixou sua mãe, ele queria ter ido para a sua sala de aula, mas tomou outro rumo. Quando notou, estava na porta da sala de Antônio. Ele entrou sem avisar e fora logo falando. Que você tenha sido um completo babaca com a Jo, beleza. Problema seu foi ter perdido a melhor coisa que te aconteceu. Que você tenha sido um babaca com o Dinho, tá, eu até pude tentar entender. Que você seja um babaca comigo, eu deixo passar. Mas ser um babaca com a mulher que te criou, te amou e ama incondicionalmente, isso eu não vou aceitar. Quem você pensa que é para maltratar a nossa mãe? Guto falava duramente com Antônio, que inicialmente se assustara, mas se recompôs, ouvindo ser o seu irmão. Você está magoando ela. Antônio engoliu em seco, antes de responder, bem desanimado. É uma pena, não é minha intenção. Depois eu converso com ela. Depois não. Você vai parar e ir conversar com ela agora. Nem que eu tenha que te carregar até lá. Antônio nunca ouviu seu irmão ser tão severo. Virna estava em seu quarto quando houve uma batida na porta. Entra. Ao ver que se tratara de Antônio, uma emoção a tomou, pois estava justamente pensando nele naquele momento. Podemos conversar agora? Então a esperou responder, mas sem saber em que direção ela estaria, não pôde ir até ela. Ela estava sentada na cama. Claro, mas você disse que está ocupado, podemos conversar mais tarde se quiser. Então, enquanto ela falava, ele seguiu sua voz, indo até a cama e sentando-se perto da mãe. Não estava tão ocupado assim, só queria fugir. Eu tenho fugido bastante ultimamente. Nisso, suas lágrimas já invadiam seus olhos, sem que ele pudesse controlar, como se estivesse prendendo ali por muito tempo. Oh, meu filho, eu sei. Conheço você melhor que o que você imagina, meu querido. Por isso insisti em ter essa conversa, tocando o rosto do filho que escolheu para ser seu. Ela o amava tanto, como se ele tivesse saído do seu próprio ventre, assim como Gustavo. Você não precisa fugir de mim, filho. Eu sei. Mas não é da senhora que eu tentei fugir, mamãe. É de mim mesmo, dos meus sentimentos, de quem eu sou. Antônio ainda não estava pronto para falar de seus sentimentos com sua mãe, mas precisava explicar-lhe que não a estava ignorando como pensara. Eu te amo, minha mãe. Muito, muito mesmo. Nunca duvide disso. Então Virna o abraçou. O tempo passava implacável, deixando para trás todas as coisas e trazendo outras. Mais 2 meses e já estava totalizando 8 meses que Antônio estava longe de Jo.
ele ficara pensando em como estaria sua vida. Será que já o esquecera? Pensava Antônio, deitado em sua cama, pronto para dormir, quando Guto entrara quarto adentro. Sabe quem vai casar? Perguntou Guto, após entrar no quarto, correndo, feito um furacão. Não, eu não sei, mas algo me diz que você vai me contar, respondeu Antônio, um tanto quanto irritado, porém compassivo. Última chance. Tem certeza que não sabe? Guto parecia realmente querer irritar o irmão. Por que você não fala logo? Joga logo isso na minha cara? Antônio já imaginara de quem tratara-se. Tá nervoso? Ele tá nervoso. A culpa é sua. Você foi que mandou ela embora. Depois, nem se deu o trabalho de ir atrás e tentar desculpar por ter sido um babaca. Gustavo, sai do meu quarto. Você fala isso porque, inclusive, você foi um que a ajudou a me enganar. Antônio estava muito irritado. Claro, enganamos ele, tadinho. Fizemos muito mal para você, né? Salvamos o centro. Você iria deixar aquela gente toda sem chão? Sem casa? Sem trabalho? Acorda, Antônio. Fizemos o que tínhamos que fazer. E agora aquele mulherão vai casar com outro babaca, claro. A diferença é que aquele babaca não é meu irmão. Eu preferi que o babaca fosse você. Agora Antônio ficara nervoso e esfregava as mãos nas coxas tentando respirar. Eu não consigo respirar. Dá pra você sair daqui? Guto correu até ele e com a mão em seu ombro falava bem baixinho. Calma, respira devagar. Solta o ar pela boca, Antônio. Devagar, respira. Anjo, respira. Guto já estava arrependido de ter pegado pesado com Antônio, pois nervoso ele ficava ansioso, e ansioso era ruim demais para ele. A ansiedade era uma doença que acometia Antônio desde a infância, desde que voltara cego do hospital, depois do acidente. Mas ultimamente isso estava muito frequente. Antônio nunca contara sobre as crises de ansiedade para ninguém. Gustavo era o único que sabia. Irmão, você precisa voltar a tratar isso. Isso não é normal, Anjo. Desde que passaram aqueles momentos com o Juca, você voltou a ter as crises. Promete que vai voltar ao tratamento? Prometo. Prometeu Antônio, já mais calmo. Como você sabe do casamento? Tá aqui, tocando com o jornal no ombro do Antônio. Tá na coluna de fofoca. Todo mundo sabe. Rápida, né? Já vai casar em menos de um ano? Antônio fingia desinteresse. E você vai deixar isso acontecer? Guto insistindo com o irmão que o irmão deveria fazer algo. Deixa, acho que vai ser melhor assim. Antônio não queria impedi-la de ser feliz. Se ela havia escolhido alguém para casar-se, é porque esse alguém era especial para ela. Ele então deveria tentar ficar feliz por ela. Melhor para quem? Para o noivo dela, né? Gustavo estava incrédulo com Antônio, que completou. Ela merece ser feliz. E não seria assim se tivesse que passar o resto da vida tendo que guiar um cego, não é mesmo? Esse pensamento o entristecia muito, porém, era o que ele não queria para Jo. Irmão, por favor, quem decidiu isso? Você? Escuta, ela ama você, diferente ou não, certo ou não. Pensa nisso. Guto, você não está entendendo. Ela vai casar com outro. Porque acha que você não a quer. Pensa bem. Pensa bem, porque ainda dá tempo, depois não reclama. Disse isso saindo do quarto de Antônio, deixando-o pensativo.
Apesar de toda a sua tristeza, Antônio ainda tinha um centro para administrar, e aquelas crianças precisavam dele, e ele jamais as decepcionaria. Ele precisava dar uma atenção especial a Thales, que estava sofrendo por Grazi. Seu pai continuava irredutível e não a deixava voltar ao centro, ainda com todos, inclusive a esposa pedindo, e ela pediu muito, porém nada o fez mudar de ideia. Até o próprio Antônio havia engolido seu orgulho e fora pedir, mas ele só faltou chamar a polícia para expulsá-lo de sua casa. Thales, que ainda era tão fechado, agora estava pior. Ele nunca participara realmente de nenhuma tarefa, mas depois que começara a namorar com Grazi, ele ao menos entrava mais em sala. Não participava, mas assistia às aulas. Antônio tentava pensar em algo para ajudá-lo, mas com todos os problemas que enfrentava em sua própria vida, não estava muito adepto a grandes ideias. Foi exatamente por isso que chamou Camila em sua sala naquele dia. Oi, anjo. Mandou me chamar? Perguntou Camila assim que entrara na sala do cunhado. Antônio havia pedido a Camila para tentar conversar com a mãe de Grazi, pois se eles tinham alguma chance de trazer Grazi de volta ao centro, então essa chance chamava-se Solange, a mãe de Grazi. Como vão as coisas lá com a mãe da Grazi? Conseguiu alguma coisa? Antônio estava visivelmente ansioso. Hoje eu conversei com ela sim. Encontrei com ela na saída da academia. Eu descobri através de uma outra mãe, de uma aluna, que ela costumava malhar nessa academia todas as manhãs. Bom, eu falei com ela, como você me instruiu, e ela ficou de pensar. O que me parece que ela não concorda mesmo com a decisão do marido, mas que é totalmente dependente e nunca se indispõe com ele. Agora é aguardar e torcer para que o lado mãe seja mais forte que o de esposa. Ajudar a filha não deveria ser opcional, já que ela é mãe. Mas ok, Camila. Obrigado. Então Camila, segurando a mão de Antônio, disse: Ei, fica calmo. Nós vamos conseguir. Então ele apertou a mão da cunhada e sorriu ternamente. Obrigado. Agradeceu Antônio a Camila, que saiu da sala. Thales estava realmente nervoso, sentado no banco do carona do carro de Guto. Antônio estava sentado no banco de trás, juntamente com Léo e Camila. Solange havia sido clara quanto ao encontro ter que ser rápido, já que o pai de Grazi poderia aparecer a qualquer momento no estacionamento do shopping. Ela havia concordado em permitir o encontro da filha com o namorado. Quando o carro da mãe de Grazi parou no estacionamento e Thales a viu sair de dentro do carro com a ajuda da mãe, ele ficara tão nervoso que nem conseguia dizer nada. Thales, vai ter que ser rápido, disse Antônio assim que Guto o avisou da chegada de Grazi. E o que eu digo para ela? O quê? Antônio não entendera a pergunta. O que eu digo para ela? Eu tô nervoso. Diz a verdade. Sempre. Assim você não corre o risco de errar. Bom. Boa sorte. Agora sai desse carro antes que o pai dela apareça e mande me prender. Guto, ajuda ele. Camila, vai junto. Antônio tentava estar calmo, mas a verdade é que nada poderia dar errado. Senão, ele poderia mesmo ser preso e até perder o centro. Guto rapidamente saíra do carro e pegara a cadeira de rodas de Thales, atrás do porta-malas. Depois o ajudou a sentar-se nela enquanto Camila os aguardava para irem até Grazi, que já os aguardava bem apreensiva.
Thales e Grazi estavam vivendo a beleza do primeiro amor, e para eles nada importava. Suas condições físicas eram nada diante do sentimento que estavam sentindo. Tudo poderia dar errado, mas, igualmente, tudo poderia dar certo. E não é que eles pensassem nisso. Eles só queriam viver aquilo juntos. E agora, ali, naquele momento, naquele pequeno espaço de tempo, eles podiam viver isso. E era só o que eles queriam. Pena Antônio não poder assistir aquele momento. Ele pensava emocionado quando sentiu um beijo em seu rosto, que veio através da janela do carro. Sinto sua falta, anjo. Era a voz doce de Grazi no colo de Guto. Oi, mocinha. Também sinto sua falta. Ele sorriu abertamente para Grazi, que completou. Eu te amo, anjo. Então, Guto a levara, antes que ela pudesse ouvir a resposta de Antônio. Eu também, mocinha. E ele amava mesmo. Amava incondicionalmente todos eles. Faltava apenas um dia para o casamento de Jô. E tudo que Antônio conseguia pensar era que não conseguiria viver sem ela. Mas como chegar a essa conclusão o ajudaria agora? O que ele poderia fazer que a fizesse mudar de ideia? Como impediria aquele casamento? Antônio estava com dor de cabeça de tanto pensar. De repente, sem que Antônio percebesse, sua sala estava cheia de gente. Vamos, levanta daí. Era Guto. A sua voz veio acompanhada de muitas outras. Antônio não conseguia reconhecer todas, mas perguntou, para onde? Anjo, nós iremos para São Paulo. Fomos convidados para o casamento da Jô e nós queremos ir. Antônio não gostara nem um pouco do tom na voz que ele agora reconhecia muito bem. Era Cidinha, a cozinheira do centro. Esperem. Eu não estou entendendo. Vocês foram convidados para o casamento? Então todos vocês já sabem. Ok. Vocês nem precisavam avisar. Boa viagem. Antônio concluiu um tanto irritado, porém não poderia impedi-los de ir ao casamento. Acho que você não entendeu. Vamos todos. Agora era Guto, lhe dando um ultimato. Sim. Você vai impedir esse casamento e nós vamos lhe dar o apoio moral. Antônio não podia acreditar no que o seu irmão acabara de falar. Nós vamos trazer a mamãe de volta, senhor anjo. Antônio também reconhecera essa voz. Era Sofia, uma menininha magricela de 8 anos que tinha uma espécie de retardo mental e que vivia agarrada em Jô quando ela ainda morava no centro. Aquelas palavras mexeram com Antônio, que chamou a menina. Sofia, meu amor, vem até aqui. A frágil menina se aproximara dele e ele a colocou em seu colo. Escuta, minha pequena, nós não podemos fazer isso. Então a doce menina começou a chorar. Ela não queria ir embora. O Senhor mandou. O Senhor tem que trazê-la de volta. Revoltado com aquela situação de ver uma criança chorando, Antônio falou ríspido com Guto. Você está vendo isso, Gustavo? A culpa é sua. Não, a culpa é sua. Levanta dessa cadeira, bota uma roupa decente e vamos buscar a Jô. O coração de Antônio acelerou com essas palavras, mas ele tinha medo. Nós não temos passagens para todos, então, por favor, fiquem calmos. Desculpou-se Antônio, julgando ser verdade. Ué, temos sim, e já está até comprada. Vamos todos para esse casamento logo. Tio Caito dera seu aval. Tio Caito? Antônio estava cansado e suspirou até de dizer, após passar um tempo pensando sobre o assunto. Ok, nós podemos tentar. Uma verdadeira comoção tomou conta do ambiente.
todos comemoraram. Durante todo o voo, Antônio ensaiou mentalmente o que diria Jo, e em todas as suas tentativas, ela o expulsou do casamento e terminou por casar com outro. Aquilo o deixava tenso e apavorado, mas sabia que merecia aquilo, merecia perder, pois não confiou nela, assim como não confiou em Juca e perdeu. Chegaram a São Paulo e foram imediatamente procurar por Jo. Guto e Camila acompanhavam Antônio, que nunca esteve tão nervoso. Tem certeza que precisa estar vestido assim? Perguntou Antônio sem entender a gravata borboleta e o fraque preto que vestia. Isso porque ele não podia ver a vestimenta de seu irmão e Camila. Parecia que estavam indo a um baile de gala. Relaxa, anjo. O pessoal dela é rico. Você não quer que riam de você, né? Guto tentava esconder seu riso do irmão. Ok. Ainda falta muito para chegar lá, hein, moço? Perguntou ele para o motorista do aplicativo. Calma, cara, disse Guto, tentando acalmar o irmão. Era noite, e aquela noite em São Paulo estava especialmente fria. E este fato, associado ao nervosismo de Antônio, deixava estremecido. O carro finalmente parou e Antônio notou silêncio no lugar. Mas ele nada falou, achando se tratar de um lugar muito chique, onde iria encontrar Jo jantando certamente com o noivo. Essa última palavra fez ele gelar por dentro. Como chegaria nela e pediria para não se casar? Então Antônio entrara no que, na verdade, era um salão de festa, todo ornamentado, para receber o que parecia um casamento. A arrumação era muito iluminada e tinha muitas pessoas, incluindo as pessoas do centro, os amigos e a família de Jo. Tinha até um juiz de paz no pequeno altar montado para uma celebração de casamento. Mas, claro, Antônio não podia ver nada disso. Então somente perguntou: Tá vendo ela, Guto? Antônio tremia, literalmente, de tão nervoso que estava. Ainda não. Mas ela está aqui, calma, eu vou achá-la. Disse isso soltando o braço dele e se afastando juntamente com Camila. Tá bom, mas não demora. Então outro braço entrelaçou o seu novamente, dizendo: Posso acompanhar você? Antônio reconheceu a voz de imediato e, sem entender como ela estaria ali, já que a deixou no centro cuidando de tudo. Mamãe? Ela estava elegantíssima, num vestido azul turquesa cravejado de pedras. Porém, Antônio também não podia ver isso. Vem, me acompanhe. Ande devagar e erga a cabeça. Estão tirando fotos de nós. Antônio realmente não entendia nada, mas confiava tanto em Guto e Virna que nem cogitou perguntar o que estava acontecendo. Por que não me disse que queria vir ao casamento? Ela é sua afilhada, seria natural que a senhora quisesse estar com ela nesse momento. Antônio caminhava com a mãe, falando baixinho com ela. Ah, que bom que você entende, filho. Pensei que você fosse ficar decepcionado comigo. Filho, olha para frente. Sem entender, ele perguntou. Tá bom, eu estou olhando. Mas que diferença isso faz? Ainda estão tirando fotos? Querido, tem um degrau aqui, preste atenção. Ajudando a subir, então pararam. Mamãe, a senhora não acredita que vou conseguir impedir esse casamento, não é? Por isso que a senhora veio? Filho, eu acredito que o casamento acontecerá sim, meu filho. E ninguém, nem você, conseguirá impedir. Nossa, como aquelas palavras de Virna doeram em Antônio. Porém, ela estava certa em lhe dizer a verdade, pensou Antônio, se segurando para não chorar. De repente, alguém chamou seu nome. Antônio. E uma música linda e suave começou sua introdução. Um lindo arranjo de violão e violino. Então, Antônio ouviu um burburinho.
Mas isso não chamou sua atenção. O que chamou sua atenção foi a voz que cantava uma música muito bonita. Joana? Quase que o som da voz dele não saiu, pois ele não cabia-se em si mesmo. Ele queria andar até ela, mas não podia. Não sabia onde estava. Seus olhos estavam molhados de lágrimas e ele estava esperando, ansioso. No meio da música, a Jo perguntou a Antônio: Antônio, você quer se casar comigo? A gargalhada que ela tanto amava veio acompanhada de: a hora que você quiser, meu amor. Eu aceito. Então Guto o ajudou a descer e esperar em seu devido lugar de noivo. Quando Jo, que estava linda no vestido de noiva branco com corte de sereia, em crepe, costas efeito tatu em rendas, mangas em cape e cauda real, e o véu que arrastava pelo chão. Jo estava linda e impactante. Quando finalmente ela parou próxima dele, Glaucio entregou sua mão na mão de Antônio e ele riu ao perguntar baixinho para ela: algo me diz que você planejou tudo isso. Sim. Me enganou de novo. Sim. Ela sorriu sem olhar para ele e respondeu: você precisava de um incentivo, eu só o ajudei. E pararam diante do juiz que conduziu a cerimônia, repleta de emoção para todos. Na hora dos votos, ambos disseram o famoso sim, e o juiz declarou: pode beijar a noiva. Então a puxou para si lentamente e a beijou apaixonadamente. O juiz os declarou casados sob uma forte salva de palmas. Após eles cumprimentarem os convidados, Antônio ainda não entendia o que havia acontecido, mas depois de Jo declarar que lhe deu um incentivo, ele imaginou que tudo aquilo estava combinado, até seu irmão e sua mãe. Entretanto, ele estava tão feliz que não o incomodava mais saber que novamente fora enganado. Descobrindo assim que às vezes pessoas que nós amamos tentam nos proteger de verdades dolorosas, até que nos refaçamos, e isso também significava amor. Um pouco mais tarde, Antônio e Jo conversavam e ela disse: preciso te contar uma coisa. Ele sorriu e completou: precisa me contar muitas coisas então, né? Ela afirmou com um outro sorriso, porém disse: não, amor, dessa vez é sério. Chamou Henrique com um gesto de mãos e o menino a obedeceu. Quando ele estava perto, Jo pegou a mão de Antônio e pôs sobre o rosto do menino. Antônio parou, sabendo se tratar de uma criança. Quem é? Meu filho. Antônio pensou várias coisas antes de perguntar. Como assim? Não entendi. Eu o adotei. Antônio ainda não entendia. Adotou uma criança? Adotei o Henrique. O Riquinho. O menino que salvamos da morte, lembra? O rosto de Antônio, de repente, foi irradiando, até que emocionado ele sorriu. Nossa! Quando a justiça tirou ele do centro porque tinha encontrado uma família para ele, eu fiquei feliz por ele, mas ele foi embora e eu senti tanta falta dele. Antônio abraçava o menino e o beijava. Então Jo disse: eu tenho outra surpresa. Uau! Outra? Pegando Henrique no colo com uma das mãos, Jo segurou a mão de Antônio com a outra e em suas mãos para conduzi-lo pelo salão iluminado até um palco que fora montado. Vem comigo. Pode vir. Posicionando ele em frente ao palco. Aqui.
fazendo um sinal de positivo com a cabeça. Uma canção começara a tocar, um solo de violão, e pela introdução, Antônio pôde reconhecer a música. Quem está tocando? Perguntou Antônio bem baixinho ao ouvido de Jo, que respondeu: o Léo. Respondeu ela sorridente. Agora estavam alguns dos muitos jovens e crianças que faziam parte do centro sobre o palco. Um menino de óculos escuro com idade de 14 anos que havia nascido cego e que Antônio tinha lhe ensinado a tocar bumbo, começara a falar. Quando minha mãe descobriu minha existência, tentou me matar, mas ela não conseguiu. Antônio imediatamente reconheceu a voz do menino. Ele podia reconhecer a voz de todos eles. Gui, já emocionado, pois Gui não falava em público. Era muito retraído e Antônio sempre teve muito trabalho em fazê-lo ficar à vontade entre as pessoas. Ele nascera cego porque sua mãe tentou um aborto mal sucedido. A música o estava ajudando no convívio com as pessoas. E Gui continuou a falar. Eu nasci, mas nunca poderia enxergar. Sem poder ver o mundo e as pessoas, eu me tornei medroso. Eu tinha medo de tudo. Aí eu conheci o Senhor Anjo. E ele também não podia ver o mundo e as pessoas, mas ele era feliz por poder viver e ajudar pessoas como nós. Ele me ensinou que viver é mais que enxergar, que eu ainda poderia fazer muitas outras coisas. Antônio, muito emocionado, ouviu o menino, sentindo-se feliz por poder fazer parte daquela história e de alguma forma poder mudá-la. Então uma voz também muito conhecida por Antônio começou a falar, deixando-o muito surpreso. Quando eu conheci o anjo, ele estava tocando num bar em que eu estava. E para quem não sabe, eu sou um dependente químico em tratamento. Porque apesar de eu não me tratar mais, há mais de 6 anos eu preciso sempre estar em manutenção. Não posso relaxar. O que eu fiz questão de vir hoje aqui, no seu casamento, Anjo, foi que apesar de tudo que aconteceu, eu tenho que te dizer que você mudou a minha vida quando me chamou para trabalhar no centro. Mesmo eu sendo um drogado, você acreditou em mim. E se eu estou limpo hoje, eu agradeço primeiro a Deus, depois a você que me viu quando ninguém mais conseguiu. Sinto muito ter mentido para você. Emocionado e sorridente, Antônio gritou. Como vai, Dinho? Olá, Anjo. Eu vou bem. Te espero em casa. Acabou o castigo. E todos sorriram. Bom, eu quero dizer, em nome de todos os colaboradores e moradores, também como o seu tio, que nós chamamos para sempre. Então a música começou. As crianças cantaram para Antônio Photograph, uma música que ele amava e sempre tentava ensinar a eles, mas eles nunca aprendiam, ou parecia que não aprendiam. Léo no violão e Gui no bumbo, no palco, e Léo começou a tocar e cantar. Logo Antônio reconheceu a voz de Léo. Léo cantando também? Sim. Então Antônio, muito emocionado, ouviu cantar. Quando uma voz feminina entrou na música também. Antônio ele demorou a dizer seu nome, mas logo teve certeza. Mocinha. Então a emoção tomou conta dele por completo, pois imaginou que ela estava de volta ao centro. E isso o fez muito feliz. Quando o som do bumbo de Gui o encheu de orgulho, mas ele não estava só. Outra voz apareceu na música e Antônio reconheceu de imediato. Thales. Antônio chorava e ria. Um misto de surpresa, orgulho e amor o tomou. Seu corpo sacudia tanto enquanto ele chorava que Guto e sua mãe aproximaram-se dele para ampará-lo.
Após aquela apresentação, Antônio precisou de um tempo para recuperar-se. Ainda faltava a dança dos noivos e isso era tradição, e não poderia simplesmente ser evitado. Jô escolheu uma música que marcara o início de tudo que sentia por Antônio. E também pelo motivo maior de todos, que fora ela ter assistido ao filme Ghost do Outro Lado da Vida, de 1990, que havia trazido pela música a existência em sua vida. O fato de sua mãe Marcele ter amado a música também. Elas sempre ouviam e viam o filme juntas. Para Jô, dançar aquela música significava ter a mãe naquele dia ali em seu casamento. Eles começaram a dançar a música Unchained Melody de Writers Brothers. E a felicidade era muito real, palpável, perfeita, assim como aquele momento. Nem em seu sonho mais louco, Jô pensava em ser tão feliz. Ela gostaria de estar sorrindo, mas as lágrimas insistiam em cair-lhe pelo rosto. Ela soluçava tanto que até poderiam pensar que ela não estava sentindo-se bem. Mas algo imensuravelmente incrível acontecia naquele momento. Ela sentia a paz envolvendo-a num abraço doce, suave e ao mesmo tempo forte de Antônio. Ele somente respirava e era exatamente disso que ela precisava. Saber que ele estava ali para que tudo que parecesse ruim se transformara em vida. Antônio e Joana já haviam se casado há 8 meses e agora que esperavam por Nina, Antônio não a estava deixando descer para o centro, o que às vezes era ótimo, porque Joana amava ficar paparicando os filhos. Henrique, que crescia muito esperto, e Nina ainda na barriga, que também crescia, porém muito rebelde, pois não deixava a mãe dormir à noite mexendo o tempo todo. Tudo estava em seu devido lugar, inclusive o centro. Andava em sua total normalidade. Com a chegada de novos jovens rebeldes que acabavam com o autocontrole de Antônio, que às vezes sentia vontade de esganá-los, mas respirava fundo e sorria para começar tudo de novo. Ele amava o que fazia. Ele sempre começaria de novo se preciso fosse, não importando o que teria que fazer. Joana lembrara então que fora isso que a fez apaixonar-se por ele. Um filme passou na cabeça dela, lembrando assim tudo que viveram até ali, todos os momentos, dos mais difíceis aos mais felizes, como passavam por tudo, como Antônio lutava para resolver tudo quando salvaram a vida de Riquinho, até suas brigas no início. Ela sorriu de como quis matá-lo quando ele a molhou enquanto dormia. Teve também muitos momentos engraçados, como o assédio de Cessa, ou quando precisou focar para não olhar para o corpo de Antônio nu. Ela sorriu disso também. As músicas, as danças, até banho ele lhe deu. O primeiro beijo, a primeira noite de amor, o sequestro e morte de Branca e Juca, que na verdade era seu irmão, e o horror de ter que viver sem ele por 6 meses, no caso 8. Jô pensou que não suportaria. A paz com o casamento e a nova família, enfim, tinha uma família que era sua, uma família que fazia parte dela, a família que estava construindo com o homem mais incrível do mundo. Ela era casado com um herói, mas não um herói de cinema ou quadrinhos, e sim um herói da vida real. O seu poder? Ele podia ver o que ninguém mais podia com olhos físicos. Ele enxergava a dor escondida em cada um que cruzava seu caminho com seus olhos do coração. Fim.
Então, pessoas, aqui acaba, né? Acabou nossa temporada, acabou os episódios. Esse é o último episódio. E eu gostaria de pedir para vocês agora que vocês pudessem seguir, que vocês não esquecessem de deixar as estrelinhas, né? A gente precisa muito. Se vocês não seguem, se vocês não colocarem as estrelinhas, o Spotify não entende que vocês estão gostando. E aí, então, né? O podcast não sobe, não tem visualização, né? Então, ajudem aí, seguem aí. Tem também no YouTube, tem no Instagram. Dá uma conferida aí que vocês vão gostar. Meu nome é Patrícia Moura e eu sou a voz que vos fala. Fiquem com Deus e beijo, beijo.